Oh, Church of the Living God, don't you want to see something real? Cristianismo contra idolatria. Esta mensagem titulada Cristianismo contra idolatria, Christianity versus Idolatry, foi pregada por uma tartaruga da lama e fazia uma imagem de uma tartaruga da lama e punham manchas nela toda como se tivesse saído da lama. E se prostravam diante desta tartaruga da lama, crendo que havia um Deus da chuva que descia o casco desta tartaruga da lama e falava com eles através desta tartaruga da lama, pois criam que ela vivia na lama e na umidade e era uma deusa sobre isso. Tinha uma mitologia com uma fé fabricada do que é verdade. Agora, e adoravam demônios fazendo assim. Ao adorar uma tartaruga da lama, pensando que era um deus da chuva, traziam espírito sobre si, sem dúvida, porque abriam o coração a isso, mas era o espírito errado. Tantas pessoas hoje estão abrindo o coração ao que é errado. Você recebe um espírito, sem dúvida, mas muitas vezes ele contradiz a palavra, dizendo: os dias dos milagres já passaram, não há tal coisa como isto ou aquilo. Lembre-se, é um diabo sob o disfarce de cristianismo. Deus nos ajude quando tratarmos disso daqui a pouco para que o vejam. Vejam que é um espírito maligno no disfarce de cristianismo. Mas não é o Espírito de Cristo, pois o Espírito de Cristo vem à palavra todas as vezes. Ele não pode negar sua própria palavra. Agora, quando o cristianismo chegou a Roma, na própria cidade de Roma, havia 400 templos pagãos dentro do muro de 11 quilômetros. 400 templos pagãos. E eram para deuses e deusas. Deuses e deusas. Mulheres e homens. 400 deuses. Pense nisso. 400. Agora, foi o que Paulo achou quando foi a Roma. Foi o que Áquila e Priscila tiveram quando foram mandados embora do Pentecostes e estabeleceram a igreja em Roma. Foi o que acharam. Adoração pagã de ídolos. Havia uns 2 milhões de pessoas em Roma, na Roma metropolitana, isto é, os escravos, e os suburbanos de fora, e assim por diante, uns 2 milhões de pessoas. Mas os muros ao redor de Roma tinham 11 quilômetros, e dentro desses 11 quilômetros, bem ao pé da montanha, havia 400 templos pagãos, a deuses e deusas pagãos. Agora, gostaria de falar só um pouco aqui sobre algo que tirei das histórias, e tenho uma bem aqui comigo. A maneira como entravam em adoração. Como chegava a adoração? Como um pagão ia à adoração? A primeira coisa que fazia era ir ao templo e encontrar o sacerdote pagão. Então, lhe dava uma oferta de certa quantia em dinheiro e então um sacrifício, um animal para apaziguar o Deus com que ia falar. E às vezes, num único templo, havia mais de um tipo de Deus. Havia deuses e deusas e tudo mais no único templo. Assim o sacerdote pagão, ele ia até ele dava dinheiro e o sacerdote pagão lhe dava uma vela comum de sebo. E então o adorador pegava a vela, depois de pagar o sacerdote, pegava a vela e ia certo ao altar do Deus com quem queria falar. E no altar havia fogo, onde o sacrifício seria queimado. Ao pé da estátua, o grande templo de bronze, ou ídolo, e ele pegava a vela e acendia com o fogo do altar do ídolo, acendia a vela e se abaixava ao pé do altar, diante do ídolo, e colocava sua vela. E então, depois de colocar a vela, acho que era assim que certo Deus, dentre todos os outros, sabia em qual das estátuas devia entrar, sabem, para voltar e falar com ele.
O motivo da vela eu não sei, mas ele colocava a vela acesa com os fogos do altar, e então saía ao pavimento do tabernáculo e lá se prostrava no chão. E lá punha toda a alma, toda a força em sua oração e orava a este grande Deus de algum tipo, uma fé fabricada, um Deus mítico. Rogava a este Deus para descer nesta imagem e falar com ele. Foi dito que um dos imperadores conseguia se prostrar de tal modo diante da imagem de Apolo que podia até dizer que ouvia vozes vindo do templo, do ídolo, respondendo-lhe, prostrando-se. Você diria quanto a isto: oh, irmão Branham, ele ouvia uma voz? Não duvido que ouvia, mas era a voz de um diabo. Não havia tal coisa como Júpiter, um deus,